Começando a nossa live, há poucos minutos atrás, nós vimos aqui a entrevista dos vice, numa matéria conduzida pela Veja e pelo Facebook, pela... Como é que chamava aquela mulher? Eu esqueci o nome dela, a apresentadora. A Waldvogel. Parece que ela está doente, parece que ela estava meio raivosa. Ou com um tipo de medo, sei lá. Uma coisa meio merda receosa. qualquer, ela não estava disponível. Agora, estava disposta, não estava livre. Agora, o contrário dos vice, hein? Esse debate dos vice foi muito mais substancioso e interessante do que os titulares. O que você achou? Eu achei que sim, porque... Bom, para os titulares são perguntas que é esse clichê barulhinho? o tempo... Tem. Era meu telefone. Então desliga. Era meu telefone, acabou. Bom, ótimo, vamos embora. Eu achei que para os candidatos oficiais, só perguntas clichê. E, aliás, o único que escapou do clichê nas respostas foi o Bolsonaro. O Bolsonaro foi o único que tocou na questão moral. Todo mundo falando segurança, não sei o quê, e o Bolsonaro o único falando da questão moral. Mas eu achei legal a Ana Amélia. Ela tem um discurso fluido e tem pontos de vista extremamente convincentes, eu diria. E me ocorreu diversas vezes vendo esta apresentação dela, de pontos de vista dela. Que pena que ela não foi a vice do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo eu digo, pô, olha aí, esse comandante General militar, o General Mourão, é um cara interessante, ele fala com ênfase, e ele disse coisas ele disse mais coisas que não dá para a gente sacar direito o que ele está querendo, do que as coisas explícitas que ele observou com tanta precisão. Eu senti aí um negócio meio, sabe, assim, olha que merda você vai fazer se você não votar no Bolsonaro. Eu senti isso. Eu também senti. Ele fala com muita firmeza, né? Aliás, eu senti firmeza só nele e no Eduardo Jorge, só que esse último, uma firmeza para um lado com o qual eu não concordo. Ele tem firmeza na postura dele, eu que não concordo com a postura dele. Já do General Mourão, para mim o melhor de todos os vices ali, para mim o melhor. O que mais tem coisas a dizer e sabe do que ele está falando. Parece que ele está bem... tem uma maneira, tinha um adjetivo antigo que servia maliciosamente para classificar as coisas que as pessoas faziam, ou pensavam, ou expressavam, que era, ele está bem industriado. É um termo, fazia tempo que eu não escutava também, mas... Velho, pô, mas o que você quer? É um cara que pelo menos estudou o que ele está falando, ele não está falando assim bobagem de... Ele sabe do que ele está falando, você pode concordar ou não, mas aí é uma questão de opinião. Mas que ele sabe do que ele está falando, ele sabe. Mas quem é você? O que você está falando sobre isso? Este é o Márcio Scansani. O Márcio é editor, tem alguns livros que ele me trouxe aqui. Ele veio aqui sem querer, veio aqui de... Tomar um café. Tomar um café. E trouxe alguns livros, História Depredada, do Partido da Sombra do Governo Clandestino, Horowitz, Nadando contra a Corrente, Bandidolatria e Democídio. Sabe que você me lembrou com esses livros aqui que você está me trazendo? Se fosse alguns anos atrás e você editasse esses livros durante o tempo da Gloriosa, você estava em cana. Os caras do DOPS... Doutor. Olha, é que nessa época não aconteceria uma coisa como acontece com esses dois livros, como está denunciado nesses dois livros aqui. Eu não precisaria falar, não precisaria editar uma coisa dessas. Por que razão? Porque a bandidolatria nós não teríamos 70 mil mortes por ano relacionadas à violência, nós não teríamos política de cotas, feminismo, ativismo judiciário, correção política. Aqui, no primeiro capítulo deste livro aqui, o Bernardo desmonta o politicamente correto, ele arrebenta com isso.
porque é uma coisa que não se sustenta por si. A correção política... Bom, na verdade, a correção política substituiu a boa e velha educação. Né? Então, as pessoas não falam, sei lá, de... Perdão, você está falando do politicamente correto? A boa e velha educação? Não, antigamente... eu diria diferente. Eu diria que é a boa e velha... Formação educacional. Não. Educação de família. É a velha mentira. É a velha mentira. É aquele lance de você dizer uma coisa, mas você não quer dizer exatamente aquilo. Também. E você também. Então, as pessoas estão jogando com meias verdades. Isso, porque antigamente. Mas com um interesse focado. Né? Sim, político. Sim, né? Sim, político. E o interesse é só político. É o fake news. É o fake news. O interesse é só político. Antigamente as pessoas não eram, sei lá, não falava de alguma minoria, qualquer uma delas. O sujeito não falava por uma questão de educação, por respeito. Hoje ele fala por medo. Ele não fala dessa minoria por medo de ser mal aceito, de ser mal interpretado, de ser processado, de não ser apreciado na camada dos bem-pensantes, dos bonzinhos, dos caras que levantam as bandeiras corretas. Por mim, isso aí está tudo errado. E não está dentro de um quadro de dominação planejada, culturada. Tá. Isso foi plantado. De tal forma que, tornando certos artigos de opinativos como verdades, você estrangula a voluntariedade da sua própria opinião. Sem dúvida. Antes você não queria ser mal educado. Hoje você não quer ser cidadão. Mudou. Hoje você quer ser bonzinho. Você tem que ser um cara legal e ser assim. Todo mundo tem que gostar de você e tal. Escuta, não é para isso. Você já foi bonzinho alguma vez na vida? Não. Não. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. Eu fui um grande avacalhador na minha vida inteira. Chutei o balde, a caçarola, a vassoura. Bundas de montão, inclusive eu dei pontapé na minha própria bunda. Mas eu nunca aceitei esse jogo de imposição da opinião oficial. Né? Do diário oficial. Verdades pré-mastigadas, né? Aquelas verdades que engole. Você falou uma coisa que eu li errado. Ele diz assim, as verdades mal masturbadas. Eu fiquei... Não, seriam verdades assim, aquela coisa, olha, tá aqui, o Trump é malvado, pronto. Por quê? Porque a Globo falou. Então, eles passam o dia inteiro falando mal do Trump. Você sabe que é o menor índice de desemprego desde a Segunda Guerra Mundial. Não interessa. Isso não interessa. Não, isso não pode. Não pode falar. Não pode. Porra! Eu achava o Trump, no começo, um cara muito esquisito. Acho que por causa do topete dele, aquela boca pequena, ou por falar estreita, assim, então não importa, todo impositivo, só que ele funciona. Saindo de um programa que ele enfiava dentro da cara dos outros. Mas eu fui vendo a disposição dele de desmontar os esquemas armados pelo Obama e pela Hillary e disse, olha, é isso. Estão aqui. Chega de fazer propaganda, porra. Perdão. Eu fazendo propaganda para um publicitário. Bom, eu também fui. Afanásio Jazade pede para vocês falarem mais dos livros. Aí ele pediu. Você contratou? Eu não, mas olha, obrigado, Afanásio. Olha, Afanásio, vou te dar uma colher de chá, hein? Fala do Partido Clandestino, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. É a primeira obra do David Horowitz, publicado o John Perazzo é parceiro dele no site que ele administra. É um jornalista também. O Horowitz, dos Estados Unidos. O Horowitz é um gênio político, ele foi fundador da New Left americana. E aos poucos ele veio. Esse é o Soros, esse é o George Soros. Opa! Aqui neste livro,
O David Horowitz explica como que Soros conseguiu colocar uma marionete, um fantoche na Casa Branca. Aliás, tem o Partido das Sombras. E numa página também interessante. Bilionário filantropo é esse. É a falsa filantropia, o falso bonzinho. É o bonzinho que... Bom, é o bonzinho que te coloca de 4. É o bonzinho que te coloca de 4. Agora, eu vou continuar te dando colher de chá, e para o meu ilustre amigo, olha aqui, ó, nadando contra a corrente. Contra a corrente da correção política, das ideias pré-fabricadas. É aquilo que a gente estava conversando Aquilo agora. que a gente estava falando agora. Ele desmonta, são 6 capítulos, onde ele desmonta ativismo judiciário, feminazismo, mas ele correção política, verdismo, aquele negócio do verdismo, a camada de ozônio, o aquecimento global, tudo, é tudo bobagem. Um negócio impressionante. Inclusive ele cita muito o Ricardo Felício aqui, que é talvez o maior especialista do Brasil sobre isso, né? Sobre climatologia. E é um cara que vale muito a pena. Eu tive 2 palestras dele. Você entrou? Entrei. Olha, no começo muita gente acreditou, depois as pessoas... Eu dei uma bambeada, eu entrei nessa. Ah, mas já caiu fora, né? Pô, ser enganado a gente pode. Lembra? O que a gente não pode é continuar sendo enganado. Né? Eu acho que tem um estágio de tolerância que as pessoas podem ter. Sim, claro. Mas confirmar verdades que você sente que estão derrapando dentro da tua cabeça não dá pra... Né? Por exemplo, a Terra já foi mais quente. Durante a Idade Média, século XII, XIII, o Ricardo Felício e o Bernardo cita aqui, a Terra já foi mais quente do que é hoje. E não tinha nada a ver com a indústria. Ou seja, nós não temos esse poder de alterar tanto assim com o clima do planeta, etc. Isso aí é uma condição natural do planeta. E o Bernardo deixa isso bem claro aqui, como o Ricardo Felício, que é o grande especialista, deixa nas palestras dele. Eu vou te denunciar para o Dobbs. Aqui tem... História depredada. Delírios marxistas... Foi o que fizeram. Delírios marxistas sobre a Inconfidência Mineira. O Rogério Silva Araújo é talvez... Eu acho que ele é o maior especialista no tema Inconfidência Mineira. Olha, metade do que nos contaram sobre o que foi a Inconfidência Mineira era bobagem. E agora vem o 2º volume, que chama O Segredo dos 12 Profetas. Eu sei que o Tiradentes... Tiradentes marcou uma bobeira. Mas ele foi realmente um herói. Foi denunciado, mas ele foi realmente um herói. Ele assumiu. Lá no grupo escolar disseram que ele foi morto e foi picado aos pedaços. Não, isso é verdade. E a terra onde ele viveu foi salgada. Isso é verdade. Mas o Rogério não passa por isso aqui. Veja que... Ele passa pelas distorções que absurdo, historiográficas. Agora você veja que absurdo que se explicava do Tiradentes. Ele era o nosso herói porque ele denunciou como é que chamava mesmo aquilo? Derrama. A derrama. Sim, a derrama. Sim, né? Ele era um precursor do livre mercado, do livre pensamento. As pessoas... Se deu mal, os portugueses não gostaram. Não gostaram. Agora, a derrama continua hoje ainda? Hoje é muito pior. Antigamente era o 5º, né? Hoje é muito pior. Você está disposto a ser Tiradentes? Eu até estou. Em algum momento eu estou. A Armada nasceu por causa disso, né? Chega. Armada é o nome da editora dele. Armada. Chega. Então, mas o que contaram, a historiografia, o que o Rogério fala aqui é da distorção por parte da historiografia. Esse livro tem a apresentação do Ricardo da Costa, que é talvez o maior medievalista brasileiro, para mim ele é o maior, está vindo aí 2º livro dele também, onde ele diz que, puxa, precisou um jornalista, o Rogério é jornalista, precisou de um jornalista usando métodos de historiador, vasculhar fontes primárias, conversar com pessoas, analisar fatos, analisar as obras, longas horas, gastar para contar uma história que o historiador não contou. Tenho respeito enorme por isso. Mas se não tiver a ponte que torne essa história aplicável ao Brasil de hoje,
Eu acho que perdeu a metade do tempo dele. Aí que está a ponte. A ponte é eventos-chave para a compreensão do que viria a ser o Estado brasileiro, a noção de nação brasileira, como Inconfidência Mineira, como o 7 de setembro aqui em São Paulo, como Farroupilha no Rio Grande do Sul, o que viria a ser os conceitos que formaram o conceito de nação brasileira, que foram deturpados. Deturpados, então, nós temos história. Foram ignorados de maneira, olha, de maneira criminosa. Eu acho que foi criminosamente desvirtuada. Porra, 7 de setembro, porra, legal. Dá para fazer ponte para ir para a praia? Quer dizer, não sobrou nenhuma especulação realística, política e de respeito intelectual, emocional, de brasileiro. Patriótico, de brasilidade. Essa palavra, aliás, está chegando no nosso vocabulário de novo, e eu acho isso magnífico. Eu acho ótimo. Principalmente depois daquele... Pátria. Sim, principalmente depois daquela tragédia do Museu Nacional. Muita gente só descobriu que o Museu Nacional existia por causa do incêndio e tal. E daí? E daí? Bom, e daí? Ele não pode ficar indignado com isso? Mas tem uma coisa interessante. A cada golpe de Estado, porque aquilo foi um golpe de Estado, né? Sim, foi. Quando você vê hoje que toda a diretoria era lá da fundação, era psolista. Só um relacionado ao PCB e outro PCdoB, o resto tudo Ou seja, tudo não de pode esquerda, dar. mas tudo de esquerda radical. Que eles pegaram a grana para comprar o patrocínio, patrocinar uma escola de samba, e pegou essa grana para comprar uma rádio. E você percebe em todas as manobras um aproveitamento da grana e uma posição implorativa, pelo amor de Deus, mais grana, mais grana, mais grana. Mas quando eles conseguiram a grana do BNDES, isso é que é interessante. Lá no memorial que pedia porra, mais grana, pelo amor de Deus, não tinha nada escrito sobre a conservação do museu. Nada que remotamente lembrasse a exigência de ter um sistema de sprinklers. Não tem olha, a grana que estava na mão daquele gordinho, como é que chama aquele puto que botou toda a grana dele num apartamentinho? Sim, puta, o Gedel. Gedel, se você estiver vendo isso, Gedel, seu filho da puta. Então, a grana do Gedel, que o Gedel roubou, seria o suficiente para criar um esquema de sobrevivência do museu. Sim. Esse é um dos motivos que eu particularmente, eu acho que todos os museus públicos brasileiros deveriam ser privatizados. Seria lindo, Enio, seria lindo uma empresa americana administrando o Museu Nacional, o Museu Paulista aqui da USP, e pedindo o brasileiro de entrar e falar, não, vocês não sabem cuidar disso aqui. Posso dar uma parte? Como? Claro. O Israel Klabin tentou privatizar o museu com financiamento do Banco Mundial. Ele conseguiu todo o dinheiro. A única coisa que o Banco Mundial pedia é que a administração fosse privada. A universidade não aceitou. Que é isso, tá louco. O Klabin estava louco. Então nós temos uma situação melhor ainda do que essa. Vamos privatizar e vamos entregar a gerência disso para os americanos. Se nós tivéssemos uma mão de obra especializada, honesta, privada, da iniciativa privada, que pudesse proteger esse capital, porque é um capital social, né? Isso seria, sabe, transformando aquele museu num Dorset, um Metropolitan, um museu britânico, sei lá. Um Guggenheim, um museu britânico. Quer dizer, é possível com pouco dinheiro, não é preciso, e com doações.
sim, teria que ser aceitar doações públicas. Aqui não existe particulares, perdão. Eu tenho a impressão que quem tem grana não entrega a grana como doação para iniciativas desse tipo, porque ele sabe que vai ser roubado. Eu acredito que não mesmo, porque primeiro que não deixam, né? Segundo que ele sabe que vai ser roubado mesmo, não adianta. Aqui nós estamos no Brasil, então teria que ser uma coisa privatizada mesmo. Uma empresa, nem que não seja, sei lá, porque quando apareceu a notícia, eu fiz um post no Facebook dizendo assim que, olha, por mim eu entregaria a administração de todos os museus brasileiros para a Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, sei lá, qualquer um que desse valor ao passado. E aproveitasse. Porque não se trata só do nosso passado, passado brasileiro, trata-se do passado. É que tem ligação. É tudo cultura. Tudo tem desdobramento. Tudo tem desdobramento. É cultura, é o nosso passado, pode ser o passado, sei lá, do Uruguai ou do Panamá, não importa, é o passado, tem que ser preservado. Agora, uma coisa que eu sempre me encanto, eu vou muito para Nova York. Eu gosto de Nova York. Nova York é minha cidade. E eu chego lá, tomo banho, faço a barba, vou para o Metropolitan, né? E lá eu vou ver o quê? A primeira sessão que eu vou ver é egiptologia. Mas o que tem que ver o Egito com os Estados Unidos? Ele está defendendo o quê? Que vantagem política ele está tendo fazendo isso? Nenhuma! Ele está explicando como é que a civilização aconteceu a partir do Egito. Eu estou lendo um livro agora lindíssimo, a história de Israel, e de um cara chamado Adler, e que conta tudo o que aconteceu desde o ano 70. Da diáspora. A diáspora veio um pouco depois. Um pouquinho depois, é. Mas é a história dos judeus. Conhecer a história dos judeus é conhecer a história do homem. Porque no mínimo do Ocidente, e muito boa parte do Oriente também. Não só. Eles tiveram um desdobramento para o Oriente muito grande. Sim. Nossa. Então, e levaram uma cultura que o universo medieval não tinha, não existia. Eles tinham uma chance de se colocar, por sua educação, por seu acesso às Bíblias, vamos botar desse jeito, judaicas, a compreender com largueza o momento e pelo sofrimento também, né? Sim. Que ensinou para burro. Eu tenho um grande respeito. Nossa, enorme. Eu tenho fascinação pelo povo judeu. Eu também, enorme. Aliás, eu morei lá. Você morou no kibbutz, não foi? Morei. Eu não tinha preparação nem emocional, nem intelectual naquela época para compreender as coisas que estavam andando em círculo atrás de mim, batendo na minha porta, e eu, burro, não compreendia. Quando a gente é jovem, né? Muitas vezes eu passo a mão na orelha para saber se ela diminuiu um pouco. Aquela orelha comprida que eu tinha. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer a você. Diga. Eu fiquei hoje tocado de uma maneira agradável quando na nossa conversa de tomar café, você disse uma coisa que eu devo ter dito isso de umas 50 maneiras diferentes, escrevendo e tal. Você disse que votar no Bolsonaro é uma questão moral. Na verdade porque ele é o único que está tocando na questão moral. Todo mundo tocou nos clichês. Só que você falou. Eu falei do tempo das escolhas morais. Porque as escolhas você falou uma coisa que eu acho, só para dar uma enxadada nisso. Você falou, parece que nós vivemos num mundo em que a economia é mais importante. Desligada do todos os candidatos estão falando em do aspecto segurança, moral. Economia, moral. Só que tudo está ligado à moral. É que nem uma moral que nós já perdemos. É que nem a história dos judeus. Olha que agora saquei. Entendi. Saquei. Os judeus tinham um código moral. Sim. E em cima desse código, desse Torá,
Pô, eles construíram a personalidade que permitiu a eles agir de uma maneira ética, moral, importante para o ensinamento das diversas civilizações com Sem que dúvida. eles se mesclaram. Sem né? dúvida. Agora imagina você, os judeus no Egito, discutindo o aspecto da economia. Não tem cabimento. Não tem, é verdade, você tem toda a razão. Pura base. É isso. A base de tudo é... Eu não tinha feito essa essas- conta. Eu Não, não mas tinha nem feito essa eu, tô conta, fazendo mas... agora. Você chega e diz assim, ô Bolsonaro, qual é a tua maior qualidade? Ele como é modesto, diz, né? Eu sou honesto. Olha, ele é o único que está tocando na questão moral e todas as outras são dependentes da questão moral. A economia, não sei o que, a segurança e tal. Se você não tiver um código moral que um povo inteiro Que oriente, capaz, né? que oriente o caminho de um povo inteiro, não é que seja uma espécie de regra moral, de régua moral, de norte. Nós já perdemos isso, não temos mais. É um tal de jeitinho, é um tal de se eu estivesse lá eu fazia isso também. Só tem putaria. Só tem puta. Agora, só tem putaria e puta. O que eu acho que é escroto, TV Globo, dizer, botando aqueles jornalistas, todos eles alinhados com a esquerda, Alinhados com o poder. montando armadilhas para que ele diga coisas específicas sobre economia, Mas foi sobre você que isso, fez um aquilo. texto a Como respeito se disso. isso fosse o básico. Será que eles esquecem que numa empresa você tem um presidente que tem uma ideia geral do que está ocorrendo? Agora, tem chefe do departamento pessoal, tem chefe da oficina, tem chefe da... Aí ele conversa com os caras e decide o que precisa ser feito. Agora, ele não precisa saber tanto quanto o cara que, se ele tivesse editor Abreu, soubesse consertar a prensa. Não dá. Sim. Onde roda a Veja. Não dá. Sim, sim. Isto é básico. O presidente é um generalista. Tá certo? Sim, tá certo, tá certo. Ele não tem que ser especialista em todas as áreas. É o que estão cobrando do Bolsonaro hoje. Ele tem que entender de economia, Tempo tem que inteiro. entender de saúde, tem que entender de não sei o quê, tem que entender de defesa. O jeito Coopera dele, um pouquinho. o jeito dele, ele é meio grosseiro, ele fica puto com algumas coisas que Sim, falam mas com ele e ele reage. Mas E assim, isso, é normal, ué. Isso, um certo tipo de pessoas diz, Ai, que nojinho, "Ai, que nojinho. eu não posso votar nesse camarada, eu vou votar no Amoedo, que o Amoedo Ué, porque ele é vai ao bonzinho. barbeiro 3 vezes por semana. O país que votou no analfabeto 2 vezes, depois votou numa retardada 2 vezes. Não sei quem Agora são. tá. Eu me recuso a falar os nomes. Inclusive, eu aprendi com os seus textos há mais de 20 anos a não escrever os nomes deles, o seu do Neil Ferreira. Não escrever os nomes deles em maiúsculas. Eu nunca ponho o nome dele em maiúsculas. Nunca. Então, Sempre esses minúsculo. caras agora cobra todas as qualidades do Bolsonaro. Bom, Bolsonaro tem que... ele não é preparado. Aí ele não é... Ele é só um capitão. Ele é só um capitão do exército. Aí ele não é especialista em economia, mas ele tem... Ele não precisa ser isso. Ele tem que ter o estofo moral que permita que se cercar das pessoas. Por quê? O Brasil elegeu um retardado, um analfabeto 2 vezes, uma retardada 2 vezes, e esses 2 se cercaram da pior escória possível. E roubaram tudo. Roubaram o Brasil. Pior que isso, eles deixando a entregaram o Brasil para Exato. interesses extranacionais, ideológicos internacionais. E narcisistas. Foro de São Paulo, narcisistas Foro de São Paulo, sabe, entregaram o nosso país para esses caras. Então, o Bolsonaro é o único que não tem relação nenhuma com isso aí. Então, só isso já... Agora, a gente sabe que ele não vai... Puxa, com esse Senado, com essa Câmara, tomara que renove, e com esse Judiciário Supremo, não vai governar direito e tal. Ele vai passar pelo menos os 2 primeiros anos de mandato tampando buraco, consertando isso e limpando cagada. Quando você pensa... Agora... Eu não quero ir para casa com a minha filha. Eu quero que ele quebre o círculo vicioso de esquerda fofinha do PSDB e esquerda troglodita do PT. Os 2 interessados na mesma coisa. Exato. Grana e poder. Grana e poder.
Só. E estão caminhando para o mesmo lado, né? Estão se Eles juntando são esquerda. porque Porque agora já quebrou a Já não tem hegemonia mais- do discurso. E não- Eles perderam o discurso. não Eles tem perderam mais nada. a hegemonia da narrativa, né? Exatamente isso. Hã? Exatamente. E aí- E nós perdemos também. Nós perdemos muito. Eu vou dizer, olha, eu sempre fico hesitante quando eu digo, eu sou de direita. Direita mais ou menos, né? Eu sou conservador. A gente gosto. conserva o que presta. Eu não gosto dessa expressão De direita. direita eu também não gosto, eu sou um conservador. Por extrema direita, então me ofende mais profundamente ainda. Eu também. Agora, A extrema direita é o extremo. O extremo esquerda, extremo direita, lá no fim eles vão se encontrar de novo. Eu não sou extremo porra nenhuma. agora, o que nós queremos? O que nós queremos? Nós queremos um Conservadorismo, conservar o que presta. Ponto. Enfim, é isso. É simples. Para ser bem entendido. A palavra né? liberal ficaria melhor. Liberal no sentido econômico aqui, não liberal americano. Americano não, porque o liberal americano está ligado ao Partido Democrata. Sim, É uma sim, coisa, é uma coisa que não tem nada a ver conosco. Né? Não tem, não tem. Falei sobre isso com a Márcia Xavier de Brito agora há pouco. Assim, não tem nada a ver conosco. Agora é assim, é conservar. O conservador sabe que tem um monte de coisa que precisa ser mudado, que a sociedade não é perfeita. Precisa um monte de coisa ser mudado. Só que não é assim, vamos quebrar, vamos fazer. Não é assim. Pô, Tem que estudar, são coisas que precisam ser estudadas. Olha, propaganda política agora, intervalo. Tá? Bem, propaganda política. Porra, vote no 17 inteiro. Nós precisamos renovar toda a estrutura de poder nesse país. Não é só o Bolsonaro. Não. Ok? Não. Mas é o Senado, precisa de apoio. é o deputado estadual, é o vereador, é o varredor, qualquer coisa. Sim. Mas tem que haver uma mudança que permita ao Bolsonaro instrumentar os aparelhos de defesa do Estado. E Sem de dúvida. desmonte, mas isso é impressionantemente importante, o desmonte do aparelhamento. Sim. Porque hoje... Só que eles estão enfiados na máquina, né? Então tem que ser e você sabe que rastreados. Nem sempre as coisas... Diz que tem um provérbio lindo que diz assim: fuma aí, porra. Tem um provérbio. Posso, diretora? Obrigado. Você tem que perguntar para mim, não para ela. Ela é diretora. Ela que manda, pô. Ela manda em mim. Escuta, eu estava dizendo... A minha patroa manda em mim. Então, agora, pronto. para de puxar o saco da mulher, vamos lá. Tem um provérbio lindo que diz assim... Você começou a falar da tua mulher, já me estragou aqui. Diz assim... se você quiser fazer Deus rir, conte para ele os seus planos. É lindo. É maravilhoso. Cada vez que eu faço um plano, ele está fadado a dar errado. Mas é que ele acaba dando certo. A própria Armada acaba dando certo, mas só que por um outro caminho. Mas é sempre Parece que ele brincou comigo o tempo todo. Né? Quando Deus está distraído, dá uma sorte. Não é distraído, ele que está brincando com você. Assim, ele faz dar certo, só que não do jeito que você espera. Não, fazer assim, fazer assado, mas ele está brincando com você e está te conduzindo para o mesmo lugar. Nós caminhamos pelas linhas tortas, não pelas linhas retas. Pois é por onde ele escreve. Agora, quando eu vejo um museu pegando fogo, eu faço conta de custo-benefício, ok? Uhum. Claro que eu fico chateado pela queimação do nosso Metropolitan Museum. Uhum. É um saco. Chateado. Mas por causa disto, por causa desse fato dramático e da repercussão que isso resultou no universo inteiro dos votantes, eu acho que o preço até que dá para aguentar, porque mostra como nós estamos dependentes desse processo antigo nas mudanças de governo. Eu dou para você uma secretaria, eu dou para você outra secretaria, dou para você um ministério, e não interessa se você é bom, velho. Quem é o ministro da Educação?
Fala. Não faço mais a menor ideia. Mas é claro que não faz. E se você vir esse cara falando, você vai dizer, você vai ver ele defensivo e dizendo obviedades irrelevantes. Perdão. Este da educação, agora, da cultura, perdão. Da educação não faço ideia mesmo. Da cultura. Eu quis falar da cultura. Mas da cultura já está pro lado de cá. Mas assim. Não, só estava fechando. mas assim, nós somos um país, parece que nós somos um país sem memória. Nós não ligamos, nós damos na mão de psolistas irresponsáveis para tomar conta do principal patrimônio cultural isso do não Brasil. tem nada Pelo que... amor de Perdão, Deus, mas isso. Isso não tem nada a ver com a história. Isso é costume político de... Ideologizado. Né? E nós, a cada vez que vemos essa mecânica destrutiva entrar em funcionamento, a gente sabe que tem lá atrás um petista, um psolista, PCdoB, um cara do Partido Comunista, e você vê um artigo na Folha, e você vê a Veja com aquele viés esquerdista, você vê a TV Globo devendo grana e pagando preço também com matérias desviadas no seu sentido verdadeiro. Eu vi ontem uma matéria na Folha, não, na TV Globo, que me escandalizou. Eles fizeram um levantamento daquilo que tinha ocorrido lá no museu. E começaram a entrevistar todos os caras que estavam lá. Não houve uma insinuação de dizer: amigão, porra, o que você fez naquela merda durante o tempo que você esteve lá? Nada. Mas... E aí tacaram a culpa em quê? Nos bombeiros, no Temer, no Trump, sei lá, no Bolsonaro, claro. A culpa é de todo mundo, menos deles. Menos deles. É sempre assim. É sempre assim. E o comércio barato, vagabundo, de varejo, na política, é sempre troca de posição, de poder, com o roubo antecipado e cumpliciado por aqueles que serão beneficiados com a corrupção. Sim. Isso parece que se enraizou tanto no tecido do Estado brasileiro que, olha, nós vamos precisar de 2 gerações para nos livrar disso. Você quer ser honestamente? Eu cheguei depois, eu não sei já, desde a Revolução da Gloriosa, quantas gerações aconteceram. Mas da Gloriosa inglesa? A Gloriosa, nossa, 64, meu nego. Mas eu demorei muito tempo para entender. De 64 para cá são 2 gerações, 3 gerações, né? 3. Eu demorei muito tempo para aprender. Se eu botar nessa regra de 3, se eu levei 3 e eu era alfabetizado, porra, agora vai ser 9. Não, porque nós temos as redes sociais, que estão cada vez mais... Só que a gente tem outras alternativas. Nós temos editoras, eu não estou sozinho, eu tenho várias editoras pequenas fazendo coisas muito interessantes. Amigo, para ler, para a editora funcionar, precisa ter quem leia. E, segundo, quem entenda o que isso lê. Está... sim. Tá Mas certo? isso está pipocando no Brasil, olha, em tudo quanto é canto. Em tudo quanto é canto. No Nordeste tem um monte de pequenos núcleos, no Rio Grande do Sul tem, aqui no interior de São Paulo, tem um monte de pequenos núcleos aparecendo. Agora, você não acha que existe um triunfalismo? Você acha que não tem um certo triunfalismo nessa... e uma certa prepotência da mídia social, se afirmando como aquela pela qual vai passar a eleição inevitavelmente. A escolha do eleitor. Vai passar. Isso talvez por causa do Trump. Também. O exemplo do Trump foi aquele que trouxe mais dramaticamente isso a furo. Mas antes do Trump teve o Brexit, né? Que também... Teve o quê? O Brexit,
a saída na da Grã-Bretanha Grã-Bretanha. Da comunidade europeia, que foi o prenúncio do que viria a ser o Trump, né? E quem sabe a gente consiga fazer alguma coisa ligeiramente semelhante, guardadas as proporções aqui. É 1 para 1000. Né? É 1 para 1000, guardadas as proporções. Mas é um começo. Nós estamos falando da Grã-Bretanha, estamos falando dos Estados Unidos, nós somos pequenininhos, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, já pensou o que seria esse país se não tivesse que pagar tanto imposto para sustentar um monte de vagabundo, uma corja de vagabundos que não devolvem o dinheiro, que sustentar uma corja de fora, pagar metrô em Caracas, pagar porto em Cuba, estrada da Coca, sustentar ditaduras. Não, eu fico na mixaria. Eu fico pensando, por que razão o Lula tem o seu escritório na Polícia Federal e ninguém reclama disso? Ele tem ainda? Não sei se tem. Ele tem um escritório lá dentro. Bom, é praticamente como se... Né? Porra, ele está em cana. Aquilo está em cana? Tá nada, né? Não é cana. Não é cana. Porque por mim ele estaria numa solitária, incomunicável, acabou, não pode falar com ele. O cara é um bandido. E com um pinico para cagar, em vez de cagar na TV. Sim, um pinico e uma jarra para lavar a mão e acabou. Fim, uma escova de dentes e um sabonete vagabundo, barra de sabão de coco e pronto. É isso que ele merece. Já pensou quanta gente morreu por causa das negligências dos governos petistas? Fila de hospital. Não vem em cima de mim, por favor. Não, você não imagina. Você está querendo me industriar. Não, agora, você não. Agora, quais são os pontos de identidade do Bolsonaro? Isso aqui é um programa político, né? Acaba sendo, né? Não, acaba sendo não. Eu acho que nós estamos fazendo aqui indecentemente uma... Na verdade, eu nem estou fazendo propaganda propriamente dita do Bolsonaro, só falando, pô, não tem outro. Você está expondo a tua lógica pessoal e eu estou fazendo isso também. Agora, quais são os pontos de identidade entre o Trump e o Bolsonaro, na tua opinião? A espontaneidade, eu acho que é o primeiro de todos. Ele fala o que pensa e não faz frescura com correção política, tipo, se ofendeu alguém, ofendeu, dane-se, mas não é essa a intenção. A intenção é falar o que precisa, o que ele está com ideia de falar. Ele acabou com o paradigma, rompeu com o paradigma do discurso feito. Do discurso feito. De um Obama sorridente, falando bonzinho que agrada a todo mundo. A neguinha dele, todo mundo simpático, aquele charme familiar. Olha, eu sou politicamente... Olha só a minha família, olha eu... Acabou com isso. Acabou. Então, ele jogou no chão. E eu espero que o Bolsonaro venha fazer isso aqui também. Assim, uma declaração de... Não é bem exatamente uma propaganda dele, só que acaba sendo, porque não tem outro. É mais do mesmo. Nós estamos escutando mais do mesmo. Bom, é muito chato discutir com um cara como eu estou discutindo com você, quando porque nós dois concordamos. Não tem graça desse jeito. Tem graça. Eu chuto a bola para você, você chuta a bola para mim, ninguém chuta a bola para frente. Então vamos chutar por gol, gente, vota no Bolsonaro e pronto, chega, fecha esse negócio, porque do jeito que tá muito... O país está desmontado, Pô, a gente não tem certeza se vai conseguir chegar em casa. Mas sabe como é que... Tem uma coisa que é um enigma para mim. 34 ou 45%, depende se a pesquisa é da Folha ou não é. Né? Sim. Mas tem muita gente ainda que acredita no Lula. Tem muita gente. Eu não acredito em nenhuma dessas pesquisas. E além disso, bom, mas eles conseguiram... Eu não conheço nem... Perdão, minto. Eu conheço eu faço as minhas pesquisas pessoalmente. Desde gente bem colocada até gente mais simples, frentista... Mas eu também faço isso o tempo inteiro. Com um monte de gente. Eu conheço um cara que votaria no Lula. Agora veja... E 2 que votariam no Alckmin. E uns 3 ou 4 que votariam no Amoedo. Ou seja, Amoedo tem mais... Na minha pesquisa pessoal, o Amoedo tem mais participação do que... sei lá, eu ainda vou tabular isso, mas
A grande maioria, eu sem induzir nada, mas a grande maioria, eu vou votar no Bolsonaro. Aquele povão Povão que mesmo. está precisando de Bolsa Família para sobreviver, entendeu? Aliás, esse foi o grande lance, foi o gesto de estadista mais importante que a dupla Fernando Henrique Cardoso e Lula armaram para o Brasil. Né? Sim. Eles inutilizaram a inteligência das pessoas, substituindo pelos cartões de bolsa isso, bolsa aquilo. Né? Sim. E isto eu vou culpar o Fernando Henrique. Sem dúvida. O resto da minha pobre vida. Sem dúvida. A minha existência não será suficiente pelo desprezo que eu tenho por esse cara. E Entendeu? que ele tem pela educação de verdade, porque ali cada vez que eu vejo um cara desse falando em educação, eu escuto ele dizendo assim, ideologização. É isso que eu escuto. Estão formando robozinhos burros com diplomas. Demorou para você acreditar, porque para mim demorou um pouco, acreditar que o Fernando Henrique Cardoso seria tão canalha, ter preparado lá atrás esse esquema demoníaco que eles formaram com o Foro de São Paulo? Demorou. Para mim demorou muito. Eu me acho um idiota por ter percorrido essas estradas. É que a gente só tinha duas opções até o outro dia. Sempre dia antolho, entendeu? Nunca conseguia ver para o lado. Ouvia um, ouvia outro. Ouvia um, ouvia outro. Eu não posso votar no PT, então eu voto no Fernando Henrique. É a opção que a gente tinha. Hoje nós temos uma opção um pouquinho diferente. Vamos para frente, vamos para lá. Mas é estranho que nós tenhamos passado por essa época, nós que nos achamos inteligentes, eu muito. Eu me limito a não ser burro, tá bom? Nós estamos nessa linha. Nós demoramos demais. Agora, outra regra de 3, se nós demoramos tanto para perceber, quando você fala de Princeton, acordo de Princeton, sim. O quê? Sim. Que porra esse cara tá falando? Não, o Clube de Roma, Comissão Trilateral, Bilderberg, então você começa a falar isso, que é isso? Bate as antenas. O que é isso? Não dá. Dá curto-circuito cerebral. Dá curto-circuito, o sujeito bate as antenas e não entende. Só que aí você tem que começar a explicar por baixo. Não serve, não funciona. Agora, como é que você... Esse é o maior problema de comunicação que o Brasil tem. Né? De que maneira levar para pessoas, para quem... que chamam a Dilma de mãezinha e o Lula de paizinho, como é que a gente desmonta essa arapuca, essa mina eletromagnética que vai explodir debaixo da perna da gente, vai arrancar 2 tocos lá de baixo. Eu acho que nós precisamos primeiro entender qual é a natureza desse contingente. Porque antes eram aqueles 30% cativos dos eleitores do PT, etc. Esses 30%, eles já sabiam que iam fazer merda quando estivessem no poder, eles sabiam que iam perder uma boa parte desses eles iam decepcionar esse subsídio, esse quociente eleitoral. E tinham que substituir por alguma coisa. Compraram um monte de gente com bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa miséria, bolsa não sei o que lá. E com a grana da Petrobras, compraram todos os instrumentos, jornais, a televisão. Isso. Aí, esses aqui diminuiu. E se enfiaram nas USP da vida, fazendo a cabeça da molecada. Então, esse quociente inicial deve ter caído, para mim, caiu para menos de 10%. Só que aumentou naquele outro dos bolsistas e etc. Gente mais simples. Se você somar o que sobrou deste aqui com este aqui, isso eu estou fazendo especulação, tá? Se você somar o que sobrou deste aqui com este aqui, não vai chegar a 15%. O Lula não teria hoje 15%, isto se não usarem as maquininhas mágicas. Se usarem as maquininhas mágicas, é capaz de o Lula ter 160% de intenção de votos. Eu acho. Por isso que eu não acredito nessas pesquisas. Mas aí, essa é a maior prova da nossa indigência. Sim. A meu ver. São dois fatos que marcam, que ferreteiam a gente
com o fogo sabe, do burro, né, queimando. É a urna eletrônica que nós não conseguimos, apesar de ser anticonstitucional, né? E eles foram empurrando. Não. E o Gilmar Mendes disse que não tinha grana. Quem é que deu autorização para esse cara falar sobre isso? Grana, porra! Que grana! Que grana! E o que é grana frente à liberdade de você votar? Em quem você acha que é o... Honestamente. Sabe que vai ser computado para este cara e não para o outro. É de uma safadeza isso. É de uma canalice ímpar. É ímpar. E olha, tem mais uma coisa. As urnas eletrônicas, aquilo é só soma, meu Deus do céu. Qualquer calculadora Xing Ling da Paulista faz isso. Nós sabemos. É 1 mais 1 dá 2. Acabou. Você sabe, eu sei, a população brasileira... E a gente fica batendo no peito dizendo assim, isso é um negócio brasileiro, tipicamente brasileiro, um orgulho. Que orgulho! Se fosse alguma coisa boa, seria inventada num craque da tecnologia, Japão, Coreia, Holanda. Ela só está presente na Venezuela e no Brasil. Só. Né? Foi expulsa dos Estados Unidos, da Alemanha. Bom, aí então, isso você pode botar um distintivo de burro. O segundo distintivo de burro é... Você vai encher de burro. Tem um monte, parece general coreano, né? Aqui, nos culhões, na calça, nas pernas, né? Outro que me bota de orelha em pé, desagradado, infeliz, me sentindo desculhonado, é o Supremo Tribunal Federal. Nossa. Que agora eleva a sua presidência, sua excelência, o senhor Toffoli. E que prometeu que vai virar o jogo em março. Em março. O que ele quer dizer com isso? Ele vai livrar ele vai rejulgar o alcance do segundo foro. Do foro, como é que chama? O segundo foro. A segunda instância. Ele vai à segunda instância, condenação em segunda instância. Segunda instância. Ele acaba com a segunda instância, monta um novo circo e consegue tirar o cara da... Olha, para mim, bom, só o fato de ele estar lá já deslegitima a casa, a instituição. Um cara desses, puta, ele era advogado do PT, meu. Mas não é só ele. O Lewandowski. O Lewandowski também, já. Só que esse não passou nem nos exames, sei lá que exames. Olha, não serve. Um cara desses, assim, deslegitima. O Lewandowski é outro, pela filiação ideológica dele, deslegitima a casa. Ele não é mais isento. Não, ele não é. E nós não então, sabemos desculpa, quem é. Eu não posso respeitar um cara desses. Não, claro que não. Claro, então o outro, já temos Barroso, 3. é? O Barroso é? Não. Então temos 4. O tal do Collor é? Não. E temos 5. E aquela senhora chatésima, a mulher mais chata que eu já descobri na minha vida, aquela cara de coruja. Rosa Weber. Rosa Weber. Eu não confio que ela nela. é? Eu não confio. Desculpe, eu não confio nela. Eu não confio nos... Era pra gente ter confiança no Supremo, era pra gente ter... É a alma do país. É a alma do país, nação, assim, puxa, da nação. Assim, era pra gente saber, assim, estamos em boas mãos. Mas eu não tenho a menor certeza disso. Aliás, eu tenho certeza que não estamos. Você tem dúvidas duplicadas? Totais. Eu não confio. Limite. Eu não consigo confiar em nenhum deles. Não. Nem, sabe, sentir seriedade de encostar num café ali do lado, tomar um café lá na Padoca, você encontra o Lewandowski, fala assim, puxa, eu quero cumprimentar, eu tenho muito respeito pela sua imagem, pela sua função. Eu não tenho mais respeito nem por ele, nem pela função dele, eu quero que ele tome um ovo na cabeça, eu não quero saber, eu me afasto com nojo. Assim, eu não tenho mais isso quando... Mas a tua opinião é irrelevante, né? Sim. Eles estão cagando e andando para nós. Eu nem sei. São poucos, se fuder, não querem saber. Eu acho que eles têm tanto desprezo por nós que eles nem andam, eles só cagam.
É isso mesmo. É isso mesmo. Eles não estão nem aí. E depois que eles foram empossados, eles vitalício, são porra. Vitalícios e acabou, pode fazer o que quiser. Nós estamos na mão deles. Negócios, porra. Balcão de negócio. Quem que interessa? E é isso que está pronto. Tá. Agora, você viu, imagina você, nos Estados Unidos, você falar as coisas que nós falamos do Supremo. Você pegava prisão perpétua acrescida de uma cadeira elétrica e de um fuzilamento. Sim. O meu amigo Diego Pesce, coautor desse livro aqui, tem um artigo brilhante sobre o juiz recém-falecido Scalia, o americano. De uma nobreza ímpar, né? Um cara assim altamente respeitado, um daqueles que eu gostaria de encontrar num café, cumprimentar e pagar o café para ele. Mas desses aqui, eu jogo café na cara. Mas o Diego tem um artigo brilhante sobre o Scalia. E ele não ele não era de esquerda. Não, ele era um conservador. Era um conservador católico, daquele católico americano, católico americano honesto. Não é nem católico, ele era presbiteriano. Não, ele era católico. Tem certeza? Com certeza, Tudo bem. Família italiana. Tudo bem. O que é? Oi? Não, é que a maioria, né? Uma boa maioria, né? Questo è figlio nipote di italiani. Ha imparato italiano da bambino. Da bambina. Chega de malhar? Chega de malhar. Vamos... Porra, o Facebook está me avisando que vocês estão falando há 1 hora. Quem disse? Há 1 hora que vocês estão falando. Porra, desculpa. Então desculpem. Oferecemos a nossa desculpa, fala desculpa. Eu peço perdão, peço minhas desculpas por ter falado. É que a conversa com o Enio sempre é uma coisa boa, é sempre uma coisa, a gente sempre aprende um pouquinho a mais. Então, jogando ping-pong. Então, Um bacione. Um bacio. E muito obrigado. Obrigada por assistir.